Olá a todos! Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre como a ciência nos explica a evolução e a diversificação das plantas. Vamos desde o começo. O planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. As primeiras células há 3,5 bilhões de anos. Essas células, é claro, devem ter sido muito simples, ainda mais simples que as células procarióticas que a gente conhece hoje. Mas, a partir de então, a vida se expandiu pelo planeta. Surgiram os seres autótrofos, os aeróbios, aí as células eucariontes, com a endossimbiose com os ancestrais das mitocôndrias e dos cloroplastos, depois os multicelulares. Importante lembrarmos onde tudo isso aconteceu: na água, nos mares primitivos. Então, por milhões de anos, todo o desenvolvimento da vida aconteceu na água. Até que há uns 430 milhões de anos atrás, já na era paleozoica, no período siluriano, os ancestrais das plantas, algum tipo de alga verde, colonizaram o ambiente terrestre. Como devia ser o nosso planeta nessa época? Bem diferente do que é hoje. Olha no desenho a proposta de distribuição dos continentes. Essa grande massa de terra emersa amarela, com Amazônia, Índia, Congo, todos unidos. E a vida nesses continentes, antes do Siluriano? Sem registro de vida, só registro de gelo tendo cobrido tudo. Já na água, a vida borbulhava. Fósseis da era paleozoica revelam muitos artrópodes, como o trilobita, aí da primeira foto, que lembra o que temos hoje nos crustáceos. Muitos peixes também já habitavam os mares, alguns com placas ósseas muito grandes na região da cabeça, como esses aí do desenho. E no período siluriano surgem os primeiros peixes com mandíbula. As rochas desse período, de 430 milhões de anos atrás, mostram que a concentração de gás carbônico na atmosfera era muito alta. Qual que é a consequência de muito gás carbônico na atmosfera? Isso aí, efeito estufa. Então, nesse período que a gente está falando, a temperatura do planeta foi maior do que era antes e o clima mais estável. Voltando à evolução das plantas. A teoria mais antiga apontava que os ancestrais das plantas terrestres seriam algas multicelulares, semelhantes às que a gente falou no primeiro vídeo. Estudos moleculares mais recentes, no entanto, têm proposto que a colonização do ambiente terrestre teria sido feita por algas verdes unicelulares. Vou deixar um textinho curto para vocês lerem sobre isso, tá? Bom, independente se foi uma alga multicelular ou uma unicelular, em que a multicelularidade evoluiu depois, a chegada no ambiente terrestre foi uma conquista. Afinal, era um ambiente totalmente novo, sem competidores, sem ameaças. Tinha um problema sério. No ambiente terrestre, a água não está disponível por todos os lados. Ela fica restrita ao solo, né? Que não tem nenhuma planta para fazer sombra. Afinal, as plantas não existem. A gente está falando dos ancestrais delas chegando. Então, esse novo ambiente aí é legal, tem potencial. Mas para as plantas sobreviverem ali, elas vão ter alguns desafios para superar. Primeiro desafio: como conseguir retirar a água de onde esse recurso está disponível, que é no solo? As algas, nos mares ou nos rios, absorvem água por todo o corpo. Aqui na Terra não vai dar. Segundo desafio: supondo que você, planta, consiga absorver água do solo. Ótimo! Mas como manter essa água no corpo, sem deixar que ela evapore muito rápido? Terceiro: legal, conseguiu absorver a água do solo. Mas e as células que não estão em contato com o solo? Como é que elas ficam? Elas também precisam de água, não é?
Então, essa água absorvida do solo, ela vai ter que ser levada para cima de algum jeito. Quarto, então, né, não é só água para cima. Por quê? Se tem uma parte da planta que está no solo absorvendo água, ela está no solo, sem luz. Planta faz fotossíntese. Como é que essas células dessa planta vão fazer fotossíntese? Não fazem, né? Mas elas precisam de glicose para sobreviver. Então, as partes aéreas da planta que fazem fotossíntese vão ter que dar um jeito de mandar a glicose que elas produziram para baixo. E como se não bastasse tudo isso, como é que reproduz? A gente falou no primeiro vídeo que todas as plantas têm o ciclo aplonte de plonte, não é? Com alternância de gerações, como algumas algas. Lá nas algas, o gametófito libera os gametas na água, e esses gametas são flagelados, ou seja, eles nadam. Na água, beleza, dá para nadar, mas e na terra? De alguma forma, essa reprodução vai ter que acontecer. Essa imagem representa a história da evolução das plantas. Ela lembra uma árvore mesmo, e a gente vai lendo nela a história de baixo para cima, assim como cresce uma árvore. Então, nos galhos ali de cima estão os grupos mais recentes da história, e mais para baixo, os que surgiram há mais tempo. Os nomes que estão em azul são chamados de grupos não naturais ou grupos artificiais. Ou seja, é um agrupamento que a gente faz para se referir a organismos que são semelhantes morfologicamente, mas que não têm um único ancestral comum para aquele grupo. Então, ali no meio, onde está escrito plantas terrestres, achou? Beleza. Para baixo estão as algas verdes e para cima todos os grupos de plantas que a gente vai estudar. Vamos relembrar? O que diferencia as algas verdes das plantas terrestres? A retenção do embrião. Por isso, um sinônimo para as plantas terrestres é embriófitas. Lembra? Beleza. Então, lendo agora a história das plantas terrestres aí nesse esquema, quais foram as primeiras a surgir? As briófitas. Beleza. Opa, mas avançando aí na história, aparece uma coisa ali, ó. Plantas vasculares. O que isso quer dizer? Vascular quer dizer vaso. São as plantas que possuem vasos condutores de seiva. Ah, então quer dizer que só quem surgiu depois das briófitas é que vai ter vasos condutores? É. Agora, quem são as primeiras plantas vasculares? São as pteridófitas. Depois delas, vêm as plantas com sementes. Ah, então quem veio antes não tem semente? É, não tem. Aí vem a ramificação. Lá em cima, de um lado, as gimnospermas e do outro, as plantas com flores, que nós vamos chamar de angiospermas, tá? Então, retomando, os nossos 4 grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Alguns nomes que podemos usar para nos referir a elas. Vamos aos pouquinhos. Primeiro, avasculares. Avasculares é como chamamos as plantas que não têm vasos condutores. Quem são elas? São as briófitas. Vasculares ou traqueófitas. É o oposto do anterior. Então, são as plantas que possuem vasos condutores de seiva. Quem são as plantas que possuem vasos condutores? Todo mundo, menos as briófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Espermatófitas. É como chamamos as plantas que possuem sementes. Quem são elas?
gímeno e angiospermas. Muito bem. Agora a gente vai conhecer em detalhe cada grupo de plantas.